Graça e paz. Minha experiência de hoje, a apóstola ministrou sobre a minha vida e eu recebi uma unção muito forte do Senhor. E logo após, a apóstola veio e ministrou na minha vida de novo. E, e eu era transportada para outro lugar. E eu vi o anjo do Senhor me acompanhar, eu fazia a pergunta a ele. E ele respondia que sim. E logo após eu perguntava onde ele estava me levando. E ele dizia que ele estava me levando para ver o que estava acontecendo nessas eleições. Ele me mostrava uma urna e ele dizia bem assim: você está vendo essa urna? Os votos aqui não são impressos mais. Mas se você for ver, as informações que tem dentro dela não são as mesmas que constam nas pesquisas. E ele me mostrava a quantidade de voto para o Bolsonaro e a quantidade de voto para o Lula. E ele dizia que a diferença era muito grande, que o Bolsonaro estava na frente. Só que estava sendo fraudadas as urnas a favor do PT. E ele dizia que agora nessa próxima eleição, muitas urnas iam dar problema. Ele dizia que muita coisa ia dar errado por causa do PT. E ele mostrava um lugar fora de Manaus. E ele dizia que pessoas agora no primeiro turno não estavam conseguindo votar no Bolsonaro. Teve gente que teve que votar ou no Lula ou votar nulo, por causa que não estavam conseguindo votar 22. E o Senhor, ele mostrava isso, e ele dizia que foi comprado muitos votos. E tinha muita gente fazendo boca de urna e fazendo falsas promessas para as pessoas. E ele dizia que a quantidade de gente do Nordeste que votou no Lula não era suficiente para ganhar essa eleição. E ele mostrava a diferença de 20% das votações a favor do Bolsonaro. E ele dizia que foi fraudado. E já foi dito que o Bolsonaro vai ganhar pelo Senhor. Só que os satanistas, eles vinham dizer que eles iam lutar e perseverar até o fim, dia e noite. Que eles não iam cansar enquanto ele não ganhasse. E eles falaram que o Lula ia ganhar. E eu falava não, porque tem um povo orando. E eles diziam que eles estavam furiosos porque isso mexeu com a estrutura lá no inferno. E ele dizia que muita gente estava se pondo de joelho pela madrugada. E ele dizia que ele viu pessoas orando como nunca antes. Gente que nem tinha costume de orar, ele via pessoas orando pela manhã, pela noite, antes de dormir, agradecendo ao Senhor pelo dia e pedindo misericórdia. E mesmo sabendo que tudo isso estava dando errado, se o Lula ganhasse, ia haver uma guerra muito grande. E os bolsonaristas iam para cima dele, tanto eles quanto as pessoas do exército. E ele estava fazendo isso mesmo sabendo que se o Lula ganhasse ia haver uma guerra. Mesmo assim ele quer continuar comprando voto e continuar fraudando. E ele vai fazer campanha e muitas pessoas não vão ser a favor do Lula, só as urnas que estão sendo fraudadas. Mas o Senhor, ele disse que ele ia tomar aquele lugar. E ele dizia que ele ia entrar em todas as escolas e ele ia reverter isso. E as pessoas iam ver isso. E se algo desse errado, foi porque as pessoas elas não perseveraram em oração, porque o Senhor está querendo que o seu povo busque o Senhor, ore, busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos. E ele disse que ele ia sarar a terra. Só que as pessoas elas precisavam crer que o Senhor era Deus na terra e que era para as pessoas pagarem um preço durante esses 27 dias até o dia 30 de outubro. O Senhor ele estava na frente, mas que as pessoas tinham que se pôr de joelho a favor disso. E ele dizia que ele estava no comando de tudo, mas que era para as pessoas continuarem orando, porque se Lula subisse no poder, mesmo sabendo que seria roubo de voto, muita coisa ia acontecer de ruim. E a primeira coisa que ia acontecer era fechar as igrejas, e ele não ia permitir que os cristãos eles andassem por aí pregando a palavra, porque ele é contra, porque ele é satanista. E o anjo do Senhor me levava até a mulher dele. E ele dizia que há pouco tempo ela teve um filho.
e foi um aborto e não foi espontâneo. E isso foi uma oferenda dele entregue a Satanás para que ele suba no poder o mais rápido possível, tanto com o roubo dos votos, quanto com as oferendas e os satanistas que estão se levantando. E agora eles não estão se escondendo mais, eles já estão botando a cara para fora e dizendo que eles são Lula e que os próprios satanistas vão ser perseguidos se não votarem no Lula. E os demônios já estão preparados. E ele dizia que ele ia procurar atingir cada guerreiro, até pessoas que estão orando a favor do Bolsonaro. E o Satanás ele ia começar a atingir para que as pessoas elas mudassem o voto. Ele ia começar a amedrontar pessoas nas ruas, em sonho. Ele ia começar a perturbar e deixar as pessoas loucas. Mas o Senhor dizia que ele era o dono do Brasil, ele era o dono de tudo, que ele governava sobre o céu e sobre a terra e sobre todo o que no mundo há. E ele me mostrava algo muito grande, como se cobrisse o Brasil. E eu via o Senhor, ele cobrindo com uma glória muito grande. E eu via a gente protegida durante a oração. E eu via como se, quando aquela luz ela descesse do céu para a terra, eu via o inferno tremer. E os demônios que estavam por cima da terra, eu via eles descendo o abismo. E foi essa minha experiência de hoje. A graça e a paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 1, diz assim: balança enganosa é a abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Irmãos, que experiência forte, que experiência tremenda da jovem Ana Cássia, né, uma jovem de 16 anos, que o Senhor tem usado muito, tremendamente, poderosamente, e o Senhor deu, né, essa visão a ela, né? Estamos em tempo de guerra, né? Estamos no mês de outubro de 2022 e nós, aqui da Igreja Shalom, né, há quase 3 anos estamos na oração pela madrugada e essa oração nos acarretou uma série de dons, né, espirituais, né? O Senhor começou a arrebatar pessoas, o Senhor derramou dom de revelação, dom de visão, dom de línguas, de interpretação de línguas, né, e principalmente dons de arrebatamento, né? Os irmãos vão em arrebatamento e o Senhor fala, os irmãos veem um anjo, e também de guerra, né? Os irmãos guerreiam. E o Senhor tem mostrado para nós o cenário que está, né, a nação. Amém, queridos? Nós sabemos que os governantes, né, você pode ver, né, que o rei Acabe governava Israel, né, que, né, ali juntamente com Jezabel, e você vê, né, que ainda assim, né, o profeta de Deus estava lá, né, fez parar de chover, fez chover, né? Então você vê que os profetas eles têm que estar intercedendo junto a Deus pela nação, né, orientando os reis, orientavam os reis, sabe, queridos? E, né, muitas pessoas acham assim que a igreja ela não deve se meter em política, né? Acredito que também sim, né? O pastor, para mim, o pastor ele não deve ser um candidato, ele não deve ser algo assim, irmãos, mas nós somos profetas de Deus, nós temos que estar junto ao povo, né, intercedendo pela nação, para que a nação seja próspera. A palavra de Deus fala: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E você vê aí Satanás entrando, né, como nas experiências, entrando, tentando de toda maneira tomar o domínio do país, influenciar a cultura, influenciar a educação, influenciar todos os níveis de classe de um país. E para isso ele usa, né, de várias artimanhas do inferno para que isso aconteça. Não é isso, apóstola? É isso, apóstolo, e de todas as maneiras, e tentam até mesmo macular o projeto inicial da família, né? Então, assim, a família, irmãos, ela é um projeto cristão. A família é o maior projeto de Deus. Então, depois de Deus ter criado o homem e a mulher, Deus juntou-se como um casal e abençoou para que fossem férteis. Está escrito lá em Gênesis 1:28, né? E hoje a gente vê vários movimentos, movimento feminista de esquerda, irmãos, que tem o objetivo de destruir famílias, seja lá qual for a classe social. Então, assim, são coisas que se contrapõem, né, com aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, muitos dizem, tem questionado, pastores, crentes não podem se envolver na política. Eu não posso ter cargo político, eu não posso, como pastor, ter cargo político.
Mas eu não posso esquecer que, biblicamente, irmãos, os grandes profetas e homens de Deus sempre estiveram ali envolvidos, de alguma forma, para ser conselheiro de um governo, para ser um atalaia. Essa é a função de profeta, apontar o caminho certo, apontar o caminho que o Senhor tem para aquele povo, irmãos. Né? Deus fez isso com Daniel, fez isso com Neemias, com José, né? E por isso que Deus dava livramento ao seu povo em tempos de crise, em tempo de escravidão, em tempo difícil, porque para cada tempo Deus levantava um profeta naquela nação. E nós não podemos esquecer da nossa missão como atalaias do Senhor aqui na terra, amém? Que é mostrar o caminho. Então Deus, ele tem sido rico em misericórdia, tem nos ensinado, tem nos alertado, tem mostrado o que é certo e o que é errado, tem feito diferença do que é justo e do que é injusto. Chegou esse tempo de separação e qual o Senhor tem levantado a igreja para clamar, para orar, como eu ressalto que o apóstolo falou, pastor, eu não sou a favor que tenham cargos políticos, porque ou ele vai ser funcionário do povo ou ele vai continuar exercendo o seu chamado, mas ele pode ser um grande influenciador, sim, dentro da política, com seus valores e princípios que façam com que as pessoas entendam que o projeto original de Deus para a família, para a sociedade, nunca foi mal e é bom, e nós precisamos entender o plano do Senhor e fazer escolhas acertadas. Então, assim, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar então, apóstola. Senhor, meu Deus, meu Pai, querido Pai amado, Querido Deus, muito obrigado, Pai, por essa experiência. Senhor Deus, o Senhor tem nos alertado, o Senhor tem nos chamado, nos puxado para a guerra, para interceder pela nossa nação, para interceder, Pai, pelas famílias, aleluia, pelas vidas, Senhor, Pai. Eu te louvo, Senhor Deus, porque o Senhor tem levantado uma geração, Pai, de guerreiros. O Senhor tem levantado homens, mulheres, não só aqui na Shalom, mas em todo o Brasil, em todo o mundo, para orar, para guerrear, para enfrentar os principados, as potestades. Pai, então eu te louvo por isso e que o Senhor continue capacitando, levantando guerreiros e guerreiras em santidade, em santificação, na sã doutrina, compromissados contigo, Pai, querido Pai amado. Continua fazendo essa obra maravilhosa, Pai, em nossas vidas, na vida dos demais, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.